Bom dia, pessoal. Boa tarde, não sei onde é que vocês estão essa hora. Hoje a gente vai fazer uma conversa um pouquinho diferente, né? A gente vai privilegiar a presença hoje feminina e a gente tem uma pessoa muito especial hoje para conversar e trazer um pouco da experiência dela aqui para os nossos bate-papos, né? Eu queria apresentar a vocês o Joana Guimarães, grande amiga nossa, que muito gentilmente aceitou conversar um pouquinho com a gente. Joana hoje é reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, ela vai falar um pouquinho sobre a universidade, mas a Joana é um dos nossos exemplos da riqueza do percurso da gente durante o doutorado, né? Que a gente procura sempre assim frisar aqui nessas nossas conversas, né? Que o importante realmente não é somente até onde você vai chegar, mas todo o percurso que faz parte do doutorado. Então, Joana, muito obrigada por ter aceitado vir conversar aqui com a gente. A gente aproveitou uma visita da Joana a Brasília e aí a gente vai trazer um pouquinho dessa conversa. Então, primeiro, Jo, eu queria que você falasse um pouco do começo, né? Da parte do doutorado, quando a gente se encontrou em Ítaca, né? Foi a oportunidade que a gente teve, o nosso encontro foi em Ítaca, e assim, mas a experiência da Jo foi muito particular, né? Bem particular e bem interessante mesmo. Então, que experiência foi essa, Joana? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por estar aqui também. É bom, eu adoro falar sobre essas coisas, um pouco, né, sobre o que a gente já fez, né? É sempre bom a gente relembrar os tempos, onde é que nós estávamos há 20 anos atrás e onde é que nós estamos hoje, por exemplo, né? Então, é muito interessante porque muitos dos nossos estudantes, né, estão nos seus cursos, estudando e ficam pensando o que é que eu vou fazer, como é que vai ser minha vida, e de repente as coisas acontecem na vida da gente, claro que sempre com esforço, com vontade, né, com disposição para fazer, mas acontece. Então, bom, eu vou começar um pouquinho lá atrás, antes até do doutorado, para dizer o seguinte: quando eu era adolescente ali, né, morava em Itabuna, para onde eu voltei hoje, quando estou com a Universidade Federal do Sul da Bahia. E aí, meu sonho naquele momento era o que eu vislumbrava para a minha vida era ser ou funcionária do Banco do Brasil ou aeromoça. E como eu era pretinha, e naquela época não se pensava numa aeromoça negra, essa possibilidade não existia. A aeromoça tinha toda uma qualificação que tinha que ser bonita, branca, estética, né? Não sei o quê. Então, essa possibilidade estava fora da minha vida também. Então, eu nunca, porque minha família era muito pobre, eu não vislumbrava a universidade como um caminho possível para mim. Não tinha universidade em Itabuna. Meu pai não tinha condições de me mandar estudar. Então, estudar para mim, universidade para mim era algo que embora eu quisesse muito e desejasse, mas não estava no meu horizonte. Sim. Aí, por um golpe de sorte, a gente acabou indo para Salvador e por lá eu consegui estudar, ir para a universidade, de repente, quando estou eu lá no doutorado, né, indo fazer o doutorado. E esse momento foi muito, muito importante. Eu saí para o doutorado, na verdade, não saí para o doutorado, eu saí como acompanhando meu marido, que foi fazer o doutorado. E eu fui com ele, nós tínhamos uma filha pequena, de 2 anos na época, e quando nós chegamos lá, ele começou o doutorado e eu fiquei em casa, né, cuidando lá dos afazeres da casa, né, da filha e tal. Mas aí eu pensei, cá comigo, e disse, eu não vou passar 4 anos aqui só cuidando da casa, né? Então, deixa eu ir pensar um pouco o que é que eu posso fazer. E aí eu comecei a bater de porta em porta, né, dos professores das universidades ali, para poder tentar conseguir uma vaga. Não tinha bolsa, e aí eu fui aceita numa universidade que não era em Ítaca mesmo, era em Syracuse, né? Então eu tinha que fazer todo dia esse trajeto, Ítaca e Syracuse, que era um trajeto de 50 milhas, que dá em torno de uma hora de mais ou menos todos os dias, com neve até o teto, né? Todas Todo as dia. intempéries possíveis. Todas as intempéries possíveis, e mais eu tinha que manejar filho pequeno, minha filha ia para a creche de manhã cedo e saía no final da tarde, e algumas vezes eu saía da creche aos prantos, chorando, por deixar ela lá, e principalmente no início. Depois de um certo tempo ela se acostumou, eu também, né? E
Ela viveu muito bem lá nessa creche, ficou 3 anos na creche durante o período que nós estávamos lá, e depois ela foi para a escola normal lá, a escola já formal. Mas nesse início foi muito difícil, porque deixá-la na creche era muito custoso para mim, porque ela também tinha um estranhamento, porque ela não conhecia a língua, não conhecia, enfim, era difícil para ela também, então as duas saíam aos prantos, ela estava chorando lá e eu saía chorando cá. Eu lembro que tinha uma amiga nossa, a Vládia, a Vladinha, que é uma querida amiga também, que na época estava lá também, e era psicóloga, e às vezes eu dizia, Vládia, pelo amor de Deus, venha conversar comigo, senão eu vou desistir. E aí Vládia vinha conversar comigo, não, Jô, não desista não, não sei o quê. Exatamente. E aí assim foi, né, ao longo eu fiquei 4 anos, na verdade a gente ficou praticamente mais de 4 anos, porque a gente chegou quando meu marido terminou o doutorado, ele tinha que voltar para o Brasil para retomar suas atividades na universidade, ele já era professor da universidade nessa época, e ele teve que retornar, e eu fiquei mais um pouco, né? Voltei com ele, depois voltei de novo para lá, e você lembra que eu voltei, passei mais um tempo para concluir, porque chegando no Brasil, e aí eu me envolvi com 1000 coisas, já foi começando a distração e tal, e aí eu disse, não, se eu ficar aqui eu não vou conseguir terminar essa tese, eu estava escrevendo já, mas era muita distração, era família, eu já comecei a procurar onde eu ia ficar depois de finalização do doutorado, enfim. Então começou a surgir começaram a surgir muitas distrações e me tirava do foco da escrita, da tese, né? Interessante, Jô, porque realmente no primeiro videozinho que a gente fez com o Viseu, a gente teve um momento que falou justamente disso, né? O doutorado é um período muito longo. Muito longo. Ele é uma vida. Sim, de pelo menos 4 anos e numa média de 5 anos. Sim. Então, as coisas acontecem enquanto você está fazendo doutorado. Tudo acontece. Sua vida pessoal não fica parada. Exato. Né? Então, vai sempre ter esses momentos que você tem que tomar decisão. Sim, sim. E dizer, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma atitude para viabilizar o doutorado, porque senão a vida no entorno toma de conta e passa. Com certeza. E assim, na época, no início, quando nós chegamos lá nos Estados Unidos, que eu tive que deixar minha filha na creche para poder começar o doutorado, foi um momento muito difícil para mim e para ela. Isso. Nós duas sobrevivemos nesse momento, assim, mas foi um sofrimento aquele momento que a gente passou. Depois, quando eu voltei para o Brasil, aí a gente se estruturou novamente no Brasil, já estava muito tempo fora, e aí eu novamente me dei conta de que se eu não voltasse para lá e não focasse na escrita da minha tese, eu ia acabar, a coisa ia ficar difícil, porque, enfim, o tempo que eu dedicava a essa escrita tinha que ser um tempo intenso. Escrever uma tese não é uma coisa simples, né? É muito custoso, muito trabalhoso, não é simples. Então, você tem que ter um foco muito forte e estar, né, trabalhando nisso diariamente, né, para não perder o fio da meada, né? E aí, novamente, para mim, foi o outro momento difícil para mim com a minha filha. Minha filha estava aí beirando os 7 anos já. E a gente também, eu deixei ela com o pai aqui no Brasil e voltei para os Estados Unidos. E para mim, novamente, foi outro sofrimento, né? Eu chorava que me acabava de vez em quando lá, porque morrendo de saudade da filha, mas eu tinha que fazer isso, né? Então, as duas sofreram muito, né? E aí eu fiz agora recentemente minha progressão para professora titular. E aí eu conto essa história, né, de todo esse processo que foi. Aí eu sempre digo, e aí novamente nós sobrevivemos, né? Mais uma vez, a gente sobreviveu com essa história da finalização da tese. Mas aí eu consegui terminar, defendi minha tese e voltei para o Brasil aí já devidamente titulada, né? Exato. Mas foi um momento assim complicado, difícil. O período que a gente viveu lá nos Estados Unidos, é claro que foi um período riquíssimo, assim, muito importante. Conhecer a minha querida amiga Conceição aqui, que a gente passa séculos sem se ver, passa meses, anos sem se ver, mas quando a gente se vê, parece que a gente se viu ontem. Exatamente. Sempre foi assim, né?
É Parece que a muita gente se viu ontem, a gente continua riqueza. a mesma ligação, a mesma proximidade, então Muito bom. é isso. Aí foi esse momento assim, porque nesse momento que a gente está fora do Brasil, a gente se junta muito, né? Sim, A gente acaba criando aquela relação com aqueles que são iguais a gente no sentido da cultura, da língua, né? Enfim, é. dos gostos, da comida, Né? E cria-se né? uma identidade, né, Exato. muito forte Aham, é. entre a gente, né? Então, por isso que eu sempre acho que realmente o momento de uma pós-graduação é Uhum. muito mais rico do que somente a questão acadêmica e Acadêmico. científica, Sem né? dúvida, É sem uma dúvida. riqueza de vivência, troca de culturas, Sim, sim. troca de ideias, né? E é engraçado porque, assim, naquele momento, junta-se ali pessoas muito especiais ao Sim, mesmo tempo, né? Você claro. acabou de falar da Da Vlad, Vladinha, a Vladinha é esposa de um outro grande um amigo amigo nosso, nosso. Eduardo Isso. Otávio, da FUNSEMI, a gente já conversou sobre ele também aqui. Uhum. Aliás, E, me ajudou um bocado. Muitas vezes eu estava lá desesperada com as minhas coisas, porque meu exato. doutorado foi na mesma área dele, e aí, de vez em quando eu chorava, eu falei, Eduardo, pelo amor de Deus, me ajude aí. Então, essa troca sempre vai existir, né? Sim, E é engraçado que eu considero assim, que essa troca que acontece enquanto nós somos alunos, ela é o que se deseja enquanto pesquisadores, sim. né? A Uhum. colaboração, entre as universidades, entre grupos de pesquisa. Então, a pós-graduação é um momento de aprender, de cair na real, de que juntos somos mais fortes. É, juntos somos mais fortes, exatamente. Então, E isso é tem uma questão interessante. da coisa da pós-graduação que é, certamente você também deve ter passado por isso, quando a gente começa, você começa o doutorado, e aí tem que definir seu objeto de tese, né? Que você Sim, vai, qual é a sua pesquisa, e depois para você, aí você começa a fazer a pesquisa e depois você começa a escrever. E aí você quer botar o mundo inteiro ali dentro daquela tese. Tudo, exato. mas eu vou botar mais isso, mais isso, mais isso. Chega uma hora que você diz, não, chega, não dá, porque senão não vou terminar nunca, né? Então a gente fica nessa de achar que não está bom ainda, que precisa um pouquinho mais, e aí não tem fim, né? Então a gente tem que ter essa noção de que tem um momento de que você não vai resolver todos os problemas da sua pesquisa na sua tese de Exato. doutorado, É. né? Tem que pôr o fim, né? Isso, exatamente, né? Uhum. Muito bom. É. Jô, e assim, como foi essa volta aí para o Brasil, né? Por exemplo, hoje, aí o percurso pós-defesa, né? Sim, A sim, gente falou um pouco do percurso durante a defesa e o percurso pós-defesa, que também não é muito tranquilo, sim. né? Uhum. Sempre tem aqueles momentos de ansiedade, né? Onde eu vou ficar, onde é que eu vou ficar, onde é que eu vou fazer concurso, será que vai ter vaga, se não vai Isso. ter? Sempre a gente depende muito do momento político do país, Uhum. né? E assim, eu acho que você teve uma trajetória espetacular, né? Assim, um desafio enorme pela frente que você, assim, da mesma forma que você no doutorado em Syracuse abraçou, né? Essa é a minha oportunidade, eu vou abraçar. Quando você voltou, você teve isso também. É, Qual foi essa? um pouco, né? Quando eu voltei, quando eu saí daqui do Brasil para ir fazer o doutorado, eu era professora do Cefet, né? Era professora do Cefet, mas aí eu saí do Cefet para fazer o doutorado, porque eu era professora substituta, na verdade, do Substituta, Cefet. E aí entendi. eu interrompi o meu contrato para poder ir para os Estados Unidos, né? Eu disse, eu não vou perder essa oportunidade de ir, né? Então eu Exato. fui. Então, quando eu voltei, eu tinha que ir para algum lugar, para onde é que eu vou. Aí eu fui procurar da área de recursos hídricos, né, que eu também fiz meu doutorado nessa área, Isso. e fui para a UFBA, né? Meu marido era Federal da professor da UFBA Bahia. já, e eu fui para o Instituto de Geociências. Meu marido era da Universidade da Engenharia, da Engenharia Uhum. Ambiental, e eu fui para o Geociências, né? Uhum. E lá no Geociências eu comecei a conversar com os professores, os colegas lá que eu, né, já conhecia, porque eu fiz um mestrado lá, inclusive, na Geociências. E depois, foi a época que a gente começou a aparecer concursos, né? Porque o Brasil estava um longo tempo sem concursos Sim. públicos. E aí eu fiquei 3 anos, né, como professora visitante, com bolsa dessas bolsas de pesquisador visitante. E aí eu comecei já a me envolver com a pós-graduação nesse período.
né? Comecei a participar de alguns projetos, mas como bolsista, eu tinha uma bolsa do CNPq, né? Como pesquisadora visitante, né? Não me lembro bem como é que era um programa do CNPq para fixação de doutores, né? Que eles tinham. Sim. Acho que era aquelas bolsas DCR, exatamente. Eu tinha uma bolsa DCR e fiquei Desenvolvimento Regional. uns 3 anos com essa bolsa, eu acho. Foi, uns Uhum. 3 anos. E aí, depois disso, aí surgiu um concurso, né? Uhum. Eu fiz 3 concursos, aí no terceiro, passei nos 3, mas sempre, nunca fiquei em primeiro lugar, sempre ficava em segundo, terceiro. E aí, no terceiro concurso que eu fiz, eu passei, fiquei em primeiro lugar, e aí fui chamada, aí comecei minha carreira docente, né? Já E aí concursada. já foi aonde? Na UFBA mesmo, Já no foi Geociências, Já foi na na UFBA. E aí eu fiquei Isso é Salvador. em Uhum. Salvador. Eu me lembro que quando eu voltei do doutorado, que eu cheguei logo, eu fiquei como bolsista lá no Geociências, eu me lembro que estava tendo eleição para diretor do Geociências. Tá. E aí eu disse assim, eu nunca quero me saber desse negócio de gestão na minha vida. Eu quero saber de minhas pesquisas, dos meus trabalhos. Era uma época que estava aí por 2005, 2006, tinha muito, como é que diz, muita oportunidade de pesquisa. O CNPq tinha muitos editais, FINEP tinha muitos editais, e eu sempre estava metida, tudo que era edital, eu mandava um projeto, né? Exato. E eu estava com 3 projetos nessa época, um com a FINEP, um com o CNPq e um com CNPq, FINEP e a FAPESB, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. Tinha 3 projetos, estava com alunos de mestrado, de doutorado, então estava toda já, toda envolvida na trabalhando, pesquisa. assim, me sentindo a pessoa, né? A pesquisadora. E aí aí eu lembro que, e eu falei isso, que eu não queria saber de coisa de gestão, que eu queria mesmo era ser pesquisadora e tal, porque além de querer ser funcionária do Banco do Brasil, aeromoça, eu queria ser pesquisadora também, cientista, eu achava lindo. As pessoas com aqueles jalecos, eu achava maravilhoso, né? E queria ser cientista, pesquisadora, né? E aí eu me lembro que, e aí eu disse que não queria de jeito nenhum. Aí eu passei no concurso, estava lá muito bem, né? Tranquila com os meus alunos, eu estava, nessa época, acho que eu tinha uns 5 orientandos, 3 de doutorado, de mestrado e 2 de doutorado, e aí eu não queria saber desse negócio de gestão. E aí a UFBA abriu um campus em Barreiras, né? Um campus no oeste da Bahia, que fica a 835 quilômetros de Salvador. E aí o vice-reitor, na época, foi lá, que era do Geociências, né? Que hoje é meu vice-reitor, inclusive. Era o vice-reitor da UFBA, era do Geociências, colega do Geociências, foi conversar comigo e disse se eu não queria ir para Barreiras, porque era um concurso, eles fizeram um concurso para os professores, eram todos professores muito novos, jovens, iniciando carreira, a maioria deles tinha só mestrado, alguns estavam fazendo doutorado, mas a maioria não tinha doutorado ainda e tal, então ele queria que eu fosse para ser a diretora do campus, né? E eu disse, nem pensar de jeito nenhum, não quero nem ouvir falar desse negócio. Mas aí ele era muito persistente, aí eu disse, e ficou insistindo. E eu estava com um projeto nessa época com uma universidade lá do Texas, em San Antonio, do Texas. A gente estava com um projeto e eu estava com uma viagem para lá, para ficar uns 20 dias lá nesse projeto. Isso, aí eu fui aí eu disse, eu vou para o Texas, quando eu voltar, a gente conversa. Aí viajei, voltei. Aí quando eu cheguei de volta, eu estava como tesoureira do Congresso Brasileiro de Geologia, que é o maior congresso da área na América Latina, o Congresso Brasileiro de Geologia. Quietinha. Aí eu era tesoureira do Congresso de Verga, agora eu não tenho a menor condição de pensar nisso, eu estou ocupada com esse congresso e tal. Aí terminou o congresso e as aulas iam começar, isso era setembro já, as aulas iam começar em outubro. Tá. E aí ele disse, não, você tem que me dar uma resposta e tal. Aí ele insistiu tanto que eu disse, tá bom, Mesquita, eu fico um ano, fico lá um ano e volto, tá bom? Assim, ele, tá bom. Aí fui, fiquei 5. Aí foi 5 anos eu fiquei lá. Um ano se transformando em 5. Aí, nesse período, cheguei na universidade onde não tinha essa experiência da universidade começando, era um campus que não tinha absolutamente nada. Eu cheguei dia 9 de outubro, as aulas iam começar dia 23 de outubro, não tinha uma única cadeira, tinha um prédio que eles fizeram uma pintura, uma reforma lá, um prédio que foi cedido pela prefeitura, e não tinha nada, não tinha mesa, cadeira, não tinha nada, 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 nada. Aí eu cheguei lá e disse, e agora, eu faço o quê, né? Aí eram 6 cursos para começar.
né? Os alunos todos já selecionados, já aprovados no processo seletivo lá. E aí eu fui correr atrás de prefeitura, pedi carteira emprestada, montei seis salas de aula, eram 40 alunos cada sala, eu montei 40 carteiras. Aí tinha que comprar, aí a prefeitura me conseguiu umas cadeiras, ficaram faltando 80 ainda para fechar as 6 salas. Eu fui tinha um lugar lá, um padre que tinha um projeto lá de jovem aprendiz, não me lembro como é que era o projeto, mas era uma carpintaria para jovens para aprender O ofício da carpintaria, e eles faziam carteiras escolares. Entendi. Eu fui lá, comprei 80 carteiras e mandei, e liguei para o vice-reitor e disse: olha, você me meteu nessa, agora é o seguinte, comprei 80 carteiras, agora se vire aí, como é que você vai pagar? Não quero nem saber. É isso aí. Aí começamos as aulas assim, giz e como é que chama? Apagador, eu comprei com o meu dinheiro, fui lá, comprei, deixei em cada sala. E a gente começou a UFBA lá em Barreiras, né? E aí, foi um novo percurso. Aí novo percurso, e assim, e a época que eu fiquei como diretora do campus, era uma época que foi a época do Reúne. Foi 2006 que eu fui para lá. Então, a época do Reúne tinha recursos bastante, então a gente conseguiu fazer muita coisa. Eu saí de lá, eu fiquei 5 anos, quando eu saí nós tínhamos 4 prédios construídos, os professores, cada professor tinha seu gabinete individual, então eram outros tempos. Outros O tempos. tinha bastante recurso, né? Então foi uma experiência. Exigiu essa decisão, né? Essa decisão. Assim, essa decisão. Isso fez com que eu tivesse deixado um pouco minha área de pesquisa, que era o que eu queria fazer. Eu continuei fazendo pesquisa, continuei com o projeto, mas era muito difícil conciliar. Eu continuei como professora da pós-graduação em Salvador, então de vez em quando eu tinha que ir para Salvador para dar aula, para orientar, enfim. Era um período muito complicado, né? Assim, muito difícil, porque é muito distante o campus, né? O campus era muito longe. Barreiras, né? Muito longe. Barreiras, Salvador, quantas horas? São 12 horas de ônibus. É longe. E o avião era muito escasso. A gente, quando começou lá, tinha só um avião, uma linha de táxi aéreo, que fazia linha de Salvador para Barreiras, que era caríssima a passagem e tal, enfim, e nem sempre tinha. Enfim, era complicado, né? E aí, de Barreiras, apareceu uma outra oportunidade. Quando eu achei que eu ia me livrar da gestão, né, dizendo, vou voltar para o meu trabalho de pesquisa, nós criamos um curso de pós-graduação lá, né, assim que a gente começou, queria continuar na pesquisa, queria continuar no trabalho de orientação e tal, trabalhando na pós-graduação, a gente criou um programa de mestrado lá, né, em Barreiras. Aí terminou a minha fase de Barreiras, terminou meu mandato como diretora do campus. Aí quando eu estava já me acomodando e tal, a reitora da UFBA, na época, me convidou para participar da comissão de implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Que aí foi outra história que começou, Comissão de implantação. Comissão de implantação. Aí a gente começou a fazer aquele processo de visitar os municípios, Que ano era isso? Isso foi 2011. 2011. Bem na época do Reúne. Aí eu acabei ficando fazendo essa coisa da ida para Itabuna. Eu fiquei passei 1 ano em Salvador fazendo esse trajeto. Ia e voltava para a região ali, porque era Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas já fica no limite entre Bahia e Espírito Santo. É bem a divisa Espírito Santo-Minas ali, né? E aí eu ficava fazendo esse périplo, buscando, porque era uma universidade também que era começando do zero, não tinha campus, não tinha nada. Então eu tinha que buscar lugar onde a gente ia começar a funcionar, espaço para botar a universidade, enfim. E aí, nesse caso, assim, começar realmente do zero, desde o primeiro tijolo. Desde o primeiro tijolo, não tinha nada. Quando eu cheguei em Itabuna, aí eu mudei para Itabuna, porque estava difícil para Salvador, eu ainda com a minha filha na época adolescente, né? Você lembra que eu fui avó muito cedo, né? Minha filha adolescente acabou me dando uma neta e eu acabei tendo mais uma criança na minha vida, com toda essa maratona. E aí eu fui para Itabuna, porque eu disse que fica mais fácil, porque eu fico mais próximo das meninas, de Yasmin, da Sofia, de Sofia, e aí eu podia estar por ali mais próxima e fazendo o meu trabalho.
E aí a gente mudou para Itabuna. E na época que eu fui para lá, a gente funcionava, quer dizer, tinha uma associação de prefeitos da região sul da Bahia, e eles cederam uma salinha pequena, uma salinha de 30 metros quadrados, para a gente começar a funcionar, assim, tipo, aí é ali que eu atendia todo mundo, é ali que eu fazia reunião. Foi dali que nasceu o STAM. Exatamente. Aí dali eu olhava os lugares onde é que a gente ia começar as aulas, né? E eu fui em 2013, porque o projeto de lei foi para o Congresso em 2011, mas só foi aprovado em 2013. Então, em 2013 foi quando eu mudei para Itabuna, que aí já a universidade já existia de fato, né? Entendi. A lei de criação foi sancionada em 2013. E aí eu fiquei morando em Itabuna já, mudei para lá, e aí indo para Teixeira, para Porto, para ver lugar, ver espaço, ver onde ia funcionar isso, né? Então, foi isso. Então, é uma situação hoje, na verdade, uma situação bem particular. Você não foi convidada para ir para assumir um cargo que já Não. existia, não. Você surgiu do nada, Sim. né? De uma ideia, de uma pretensão, de um objetivo, e mais uma vez abraçou, né, esse desafio. Então, acho que é isso que nessas experiências que a gente tenta conversar de percursos, que é importante a gente ressaltar e frisar, né? É o momento de decisão, é o momento de saber que as coisas nunca chegam completamente prontas. Sim, né? não. Sempre tem uma construção que a gente tem que dar e que essa construção surge realmente a partir de uma decisão, né? Uma decisão Sim. que a gente tem de abraçar aquele desafio. Com certeza. Então, isso é muito bacana. E outra coisa que eu acho muito peculiar na trajetória, no percurso da Joana, e hoje ela, assim, tem realmente o título da primeira reitora negra do país, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso também, sabe? Não só dessa perspectiva, mas a perspectiva de gênero também. A gente é de uma área predominantemente, que na nossa época de estudante, a gente era minoria ainda, né? E hoje, felizmente, a gente enxerga e vê uma perspectiva bem diferente, né? Da presença feminina na área de tecnologia, de ciências, né? Nas áreas exatas. Sim. E você tem, assim, alguma percepção em relação a isso? Algum particularidade, né? Sim. Que você percebe que realmente existe? A gente avançou, né? Assim, se a gente for pegar o tempo que éramos estudantes, o tempo depois, mesmo na época do mestrado, doutorado, são áreas, você é engenheira, né? Eu sou geóloga, então são áreas, como você disse, que a maioria sempre foi muito masculina, essas áreas, né? As mulheres, quando entravam, eu sou da época que mulher, para entrar em mina subterrânea, por exemplo, era um problema, porque os trabalhadores não queriam, não gostavam, porque a gente, mulher na mina, dá azar. Para em Minas exatamente. Tinha que vai pensar essas além questões do que você todas. enxerga, Exatamente, né? essas questões Coisa todas. quase que de fé. Muitas coisas, questões dos assédios que você sofre, viagem de campo, trabalho de campo, essa coisa você tem que. Enfim, era um trabalho, uma dificuldade muito grande. Isso continua, eu acho que continua em alguma medida, mas melhorou muito. Sim. Assim, ainda tem muito trabalho pela frente, não tenha dúvida, né, em relação a gente hoje ver que nos cursos de pós-graduação e nos próprios cursos de graduação a gente tem uma maioria até levemente uma maioria de mulheres em vários cursos de pós-graduação, mesmo nesses que eram cursos predominantemente masculinos, ainda hoje temos um número muito crescente de mulheres entrando nesses cursos. Mas quando a gente vai lá para a ponta, lá para os níveis de carreira, de liderança, de gestão, né? Aí você vai diminuindo, né? Hoje, por exemplo, nós temos a Associação de Reitores das Universidades Federais, nós somos 69 universidades, e temos agora, até o ano passado, eu acho que nós estávamos em 12 mulheres das 69. É muito pouco. É muito pouco. Agora nós tivemos um pequeno aumento, né? Devemos chegar aí em torno de 20. De 20 mulheres agora. Está aumentando. Então, quer dizer, mas ainda tem uma questão ainda muito forte com relação às mulheres, que é essa coisa da... Tem dois aspectos. Primeiro, a própria questão de gênero, que o homem sempre foi colocado como aquele que toma a decisão, é ele que assume os postos de comando e tudo mais.
E tem outro aspecto que a nós mulheres também pesa muito, que é a culpa que nós sentimos, né? A culpa de que me fazia chorar, por exemplo, quando eu ia Exato. deixar minha filha na creche, quando eu tive que voltar para terminar meu doutorado, quando eu tenho que viajar e deixar as minhas filhas, a minha filha e a minha neta, que é a neta também é filha. Então, assim, tudo isso faz a gente também, muitas vezes, recuar, porque a gente diz, eu tenho que escolher, ou eu fico com meu filho, os meus filhos, ou eu fico, ou eu vou cuidar da minha carreira, né? Então, às vezes, tem que tomar essa decisão. E é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar, que a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode cuidar dos nossos filhos, da nossa família, e, ao mesmo tempo, e esse compartilhamento do cuidado com os filhos também, que isso muitas de nós, né, já conseguimos que os nossos companheiros possam ter o mesmo nível de comprometimento com os filhos que nós temos, mulheres, né? Então, isso é um pouco também que a gente está mudando isso, e esse é um trabalho que eu acho difícil, porque eu vejo muitas colegas ainda se sentirem culpadas porque tem que sair, porque tem que trabalhar, porque tem que deixar o filho na creche. Esses tempos eu tive uma servidora nossa lá, que é secretária, né? E ela teve uma filha, e aí a filha, e aí, na época terminou o período dela de licença maternidade e tal, foi um sofrimento gigantesco para ela ter que ir trabalhar e deixar a filha em casa. Quer dizer, esse sentimento de culpa vem daquela ideia de que a mulher tem a obrigação de todo o cuidado com os filhos, né? De toda a atenção com os filhos, né? Então, quando a gente vai procurar um emprego, um homem ou uma mulher, ninguém pergunta para o homem se ele tem filhos, porque isso não diz respeito a ele. Ninguém pergunta. As mulheres você pergunta se tem filho, já é um empecilho, né? Porque você ter filho significa que você vai ter, em alguns momentos ou outro, você tem que cuidar do filho. Né? Enfim, então essas são questões de gênero que eu acho que a gente ainda tem muito presente, né? E tem muito o que se trabalhar nisso daí, eu acho, sabe? Tanto a questão pessoal, da gente mesmo se trabalhar e se libertar dessa própria cobrança que nós mesmos fazemos a nós mesmos, mas existe uma maneira que eu desenvolvi um pouco assim, eu acho que todo mundo que consegue se libertar passa por isso também. Duas perspectivas, né? Se você é mãe de menino, você já mostrar para ele como é que tem que ser, né? Sim, sim. Assim, para que ele, quando busque a sua outra metade, ele também não tenha a expectativa errada. Sim, né? sim. Então, tem esse aspecto. E se é mãe de menina, você faz mãe e vó, mais ainda porque você é alguém que ela vai olhar. Então, não, a minha mãe não era assim. A minha mãe fez tudo o que ela achava que tinha que fazer. Né? Então, o modelo, né, é muito importante, eu acho, e é uma coisa que bota a gente para frente. Dizer, não, eu tenho que mostrar para minha filha que ela pode. Sim, né? sim, sim. Que ela pode, que ela tem o mesmo direito, e que dá para equilibrar as coisas. E claro que a gente não faz isso sozinho, realmente, o comprometimento do companheiro é bem importante, né? Então, eu sou otimista Eu em também, relação a eu isso. também sou otimista, sabe? Porque, assim, nesse aspecto, porque a gente tem, eu tenho uma filha e uma neta, né? E as duas, né, têm um olhar diferente já sobre essa questão, porque ela já vem desse aprendizado, né, que vai os nossos estudantes, por exemplo, muitos deles já começam, já têm outra visão desse mundo que a gente foi criado, que a gente viveu na nossa infância, adolescência, né? Eu sou mais velha que você ainda, mais ainda, então, assim, tem uma mudança significativa na forma como essas jovens hoje veem essas questões, né? Como se relacionam com essas questões. Eu acho que são mudanças geracionais mesmo, porque é isso, né? A gente vem e é difícil a gente se libertar de certos padrões de comportamento, de certos, como é que diz assim, de certas convenções sociais que estabelecem para a gente. Então é difícil. E essa juventude que vai chegando, eles vão contestando, né? Não é à toa que nossos filhos adolescentes São tão contestadores, porque eles estão exatamente questionando por que isso é assim, por que tem que ser assim, né? Então, eu acho que isso é uma questão que está bem interessante aí, que esses movimentos têm acontecido, né? Então, eu acho que é um momento bom para a gente fechar aqui a conversa da gente.
com essa mensagem de otimismo, né? Essa mensagem de coragem, que eu, assim, para mim, a Joana, minha treinadora, é uma inspiração sempre. Joana, parabéns pelo seu percurso, muito obrigada nesse momento aqui. E a gente deseja que todo mundo que tenha esses sonhos que a Joana teve, que todo pós-graduando tem, né? Não é à toa que o pós-graduando busca esse percurso de acreditar, de abraçar os desafios e de construir uma perspectiva nova mesmo. Então, vamos terminar com essa mensagem de otimismo. Isso, exatamente. Tá bom? É isso aí. É isso, gente. Um abraço, Obrigada, gente. Obrigada.